A Longa Marcha. Finalmente eu assisti esse filme. Então, hoje eu resolvi fazer um comparativo deste filme que foi baseado na obra A Longa Marcha do escritor Stephen King. Vou fazer um comparativo entre o livro e o filme. Mas antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Robert Jean Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que eu me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Qualquer uma das ações ajuda muito o canal, mas ajuda demais o canal a crescer. E eu fico muito grato com vocês aí, tá bom? Então, começando o conteúdo do vídeo aqui, eu resolvi fazer este vídeo porque este livro aqui, A Longa Marcha, foi o meu top 1 do ano passado, tá? Eu elegi ele como o melhor livro que eu li o ano passado. Então eu resolvi fazer este comparativo deste livro com o filme que eu assisti agora bem recentemente. Falando um pouco do livro, para dar um pouco de contexto para poder comparar o livro e o filme, tá? Este livro aqui, ele se chama A Longa Marcha, porque grande parte do seu enredo, quase que totalidade do seu enredo, vai se passar em uma competição que se chama A Longa Marcha, tá? E esta competição tem algumas regras básicas. A primeira regra é que esta competição ela começa com 100 participantes, são 100 rapazes que são escolhidos dentre muitos rapazes que são voluntários, tá? Também no livro existe uma outra regra que diz o seguinte, que você não pode parar de andar, tá? E a outra regra é o quê? Você tem que andar no mínimo a 6,5 km por hora. Se você não consegue cumprir essa caminhada a 6,5 km por hora, ou se você para de andar, você recebe uma advertência. Se você receber 3 advertências, você é eliminado, tá bom? Deixa eu explicar melhor essa situação. É o seguinte, os personagens vão estar lá andando, tá bom? E daí, de repente, um para amarrar o cadarço ou para alguma outra coisa, ele recebe uma advertência. Vai ter lá, número 47, primeira advertência. Daí, daqui a pouco, ele comete uma outra advertência, anda a menos de 6,5 km por hora. Então, número 47, segunda advertência. E assim por diante, número 47, terceira advertência. E daí você já começa a ficar ali pensativo, né? Então, se ele recebe uma terceira advertência e comete qualquer outra infração desta marcha, desta corrida, ele é eliminado do jogo, tá? Então, é basicamente isso. Mas agora, com a eliminação do jogo, que vem uma regra um pouco assim mais obscura, um pouco mais macabra, podemos dizer assim, né? Temos que entender que isso aqui é um livro do Stephen King, tá? Ou seja, tem que acontecer alguma coisa anormal, alguma coisa que não seja tão corriqueira. E é o que vai acontecer. O que você acha que acontece com o personagem que é eliminado desta longa marcha? Pensa aí um pouco comigo. Você acha que ele termina a longa marcha, é eliminado, ele vai para casa, tomar um banho, uma ducha quente e descansar? Não, meu amigo, não é isso que acontece, tá? Aqui, o Stephen King coloca uma regra um pouco diferente no enredo do seu livro. A pessoa que é eliminada, ela parte desta para melhor, tá? Ela vai conhecer um outro plano, podemos dizer. Ou seja, ela vai ser morta na competição. Então, se ela é eliminada depois de 3 advertências, ela é morta pelos fiscais de prova. Durante esta prova, esta caminhada, há alguns fiscais que são militares. E quando eles veem que tem algum competidor que foi eliminado, eles pegam e eliminam esta pessoa da face da terra. Vão lá e dão um tiro nesta pessoa para que de fato ela seja eliminada, para que ela passe para o outro plano, se é que você me entende. Ou seja, é um livro assim bem pesado e violento, tá? A realidade é que eu fico pensando o seguinte, o que eu tinha na cabeça para gostar e querer ler esse livro, tá? Eu fiquei me pensando esses dias, eu fiquei assim, eu não devo ser normal para gostar desse livro. Por que eu gostei desse livro? E eu fiquei pensando e matutando, mas a real é que eu não vou mentir para vocês, eu gostei muito desse livro, eu gostei porque ele me prendeu assim, né, tipo, eu queria saber o que ia acontecer com os personagens do livro, então eu não conseguia parar de ler, simplesmente eu queria ler uma página atrás da outra, e esse livro aqui me surpreendeu mesmo neste quesito, tá bom? Mas então, diante de toda esta competição, tem alguns acontecimentos que acontecem nesse livro aqui que são assim um pouco complicados para o seu psicológico, podemos dizer, tá? Porque é o seguinte,
Tem uma regra nesta longa marcha que é o seguinte: só há um vencedor. São 100 participantes, porém só um competidor vai vencer. Ou seja, 99 vão ter que morrer para que um seja o vencedor. O natural disso, então, seria que o quê? Seria que os participantes da longa marcha não fizessem amizade, não virassem amigos, porque senão ele vai ver o companheiro dele, o amiguinho dele ali, que ele acabou de fazer na longa marcha, morrer futuramente. Não é esta a lógica básica? Mas somos seres humanos. Nós, seres humanos, temos anseios sociais. Então é óbvio que se você junta uma galera, eles vão fazer amizade. E nesta competição é o que vai acontecer. Vai se formar ali um grupinho de uma amizade de uns 10 personagens, de 8 a 10 personagens, tá? E isto te causa uma aflição, porque você começa a ler o livro e você fica ali pensando, será que esse personagem vai morrer? Será que ele vai sobreviver? O que vai acontecer com ele? E é isso que faz você virar uma página atrás da outra, tá? E essa aflição não é só você, leitor, que sofre, é os próprios personagens da longa marcha ali, que estão na competição, que também sofrem, porque eles vão vendo, vão perdendo seus amigos ali durante a caminhada, ao percorrer do percurso, eles vão perdendo vários amigos, tá? E isso te joga, assim, num limbo mental gigantesco. Tanto você quanto o personagem são jogados nesse limbo mental, tá? Então é um livro, assim, que tem um certo terror psicológico, um suspense psicológico que te deixa muito, mas muito aflito, tá? Então, basicamente, o que eu queria falar do livro para fazer essas comparações, tá? Era mais ou menos essas coisas. Agora vamos falar do livro e do filme para fazer um comparativo bacana. Aqui tá algumas diferenças que eu percebi, algumas nuances, alguns pormenores eu vou passar para você agora, tá? Começando a falar das diferenças, temos algumas diferenças para o filme e para o livro, tá? No livro, esta competição é composta por 100 personagens, por 100 competidores. No filme, são apenas 50. E isso trouxe alguns transtornos para mim no filme que eu acabei não gostando, tá? Que eu já vou falar para você mais à frente com outro assunto, já vou interligar essa questão da quantidade de participantes. A segunda diferença, que já é uma diferença um pouco mais básica, não muda tanto assim, é a questão da diferença ali da velocidade que eles tinham que andar. No livro diz que eles têm que andar no mínimo a 6,5 km por hora. No filme, são 5 km. É uma diferença, assim, inócua, que não faz muita diferença no enredo, tá? Mas é que eu notei e trouxe aqui para vocês, tá bom? E também, uma coisa que me chamava a atenção nesse livro aqui é que o que tem nele aqui é o quê? É violência gratuita, tá? É o que você vai encontrar nesse livro. Literalmente, violência gratuita. Então, já temos que ter isso em mente. E no filme, eu fui assistir o filme, meu amigo, já no começo do filme, no começo da largada da longa marcha ali, já aparecem essas cenas. Essas cenas de violência também estão presentes no filme, tá? Tem um competidor ali que ele recebe as 3 advertências e mais um aviso, e daí ele é eliminado do jogo. E, consequentemente, ele foi eliminado igual é no livro. Ele foi eliminado através de muita violência, através ali de um tiro. O fiscal da prova ali olhou ele e matou ele ali. E na câmera, no filme, isso é focado, tá bom? Isso realmente é focado, assim, e aparece aquele estupor de violência para você no filme. Então, se você não gosta de filme violento, este filme não é para você, tá? Porque essa morte, assim, é flagrada, assim, e foca no personagem, e você consegue ver o projétil atravessando a cabeça dele, assim, e miolos para tudo quanto é lado, tá? Então, isso tem no filme. E não é só essa cena, tem várias e várias outras cenas, assim, de violência que são grotescas e que te deixam, assim, bem aflito. Você fica mordendo lá, você fica assim, ó, sabe? Você fica meio tenso mesmo no livro, tá? Eu acho bem complicado aí. Tem uma outra cena que tem no filme, que também tem no livro, que no livro meio que eu fiz até uma piada no outro vídeo, tá? Que já tem um vídeo sobre o livro A Longa Marcha aqui no canal. Não que eu fiz uma piada, mas é que eu falei que tem uma coisa assim no livro que parece engraçado quando eu falo, mas quando você lê, você percebe que não é tão engraçado assim, tá? Mas é bem pesado. Que é a questão de os personagens não poderem usar o banheiro, tá? Porque se eles param para usar o banheiro, eles vão parar de andar ou vão andar a menos que 6,5 km por hora. No filme, no caso, 5 km. Então, eles não podem ir no banheiro. E como é que eles fazem para fazer as suas necessidades? No vídeo anterior eu falei que literalmente eles cagavam e andavam. E no filme, pasmem vocês,
tem essa cena também. Tem acho que umas 2 cenas dessas, tá? Que o personagem está literalmente cagando e andando. Vejam que filme é este. Não é para amadores este filme, é realmente para quem está com a mente, com a sua autoestima, com a sua mente em dia, porque é complicado, mas tem esta cena também, e esta cena no filme é horrorosa de ver, tá? Pelo que eu entendi, eu li uma entrevista que o Stephen King deu, mas eu não lembro onde que eu li essa entrevista, esse é o problema, mas eu li algo a respeito dizendo que o Stephen King fiscalizou a produção desse filme e ele queria que algumas cenas desse tipo tivessem no filme, que se não fosse para ter este tipo de cena, ele não queria nem que gravasse esse filme, tá? Eu vi isso e eu não lembro onde foi que eu vi, mas eu li algo semelhante. E se esse era o objetivo, se realmente ele falou isso, tá? Eu acho que eles cumpriram a missão. Eu acho que eles conseguiram trazer essa violência e esse estupor de repugnância para o livro, porque para o filme, quer dizer, esse estupor de repugnância para o filme, porque o filme realmente te traz muita repugnância, te traz, assim, às vezes alguma ânsia, te traz uma aflição. É bem pesado esse filme, para dizer a verdade, tá? Eu acho que superaram as expectativas nesse quesito, tá bom? Agora, ligado àquela questão dos 100 participantes, que no livro são 100 participantes, mas no filme são 50, tem uma diferença que trouxe um problema. Essa diferença trouxe um problema. Por quê? Porque no começo do livro aqui e do filme já tem um obstáculo, que é uma subida que eles têm que subir, e eles já andaram alguns quilômetros, então eles já estão cansados. E é nesta subida que é eliminado bastante gente, porque a galera não consegue continuar andando ou não consegue manter a velocidade mínima, certo? E ali é eliminado bastante gente. Só que no filme, como só são 50 participantes, já morre uma galera ali. E daí o filme já continua com muito poucos personagens. Infelizmente são poucos personagens. Eu gostaria que realmente tivesse os 100 participantes, que ia ficar mais interessante o filme. Como o diretor ia encaixar isso, eu não sei, mas o problema é dele. Na minha opinião, com todo respeito, deveria ter os 100 participantes, tá? Então, a partir desse momento, ali no filme, que já morre bastante personagem, a longa marcha continua com muito poucos participantes, ao contrário do livro, que ainda mantém uma boa quantidade de participantes. Ou seja, essa diferença de 50 para 100 personagens trouxe este problema para o livro, tá bom? Trouxe esse problema para o filme, tá? Continuando, também uma outra coisa que eu notei no filme, que no filme não tem uma questão que eu chamei no outro vídeo que eu fiz sobre este livro aqui, de espetáculo da morte. Não há esse espetáculo da morte, mas o que é esse espetáculo? Você está lá, lendo o livro normalmente, tá? Tá lá lendo o livro e tal, pá. E daí você percebe que ali tem pessoas que estão ao longo da via, torcendo ali pelos participantes, tá? Que estão na longa marcha. Só que você vira mais uma página, vira outra página e começa a perceber uma coisa, que eles não estão ali para torcer para os participantes. A maioria deles está ali para ver a morte de um participante. E daí, quando um dos participantes da longa marcha é morto pelo fiscal da prova, eles simplesmente vão à loucura, eles vão lá, morreu! Tipo, um bagulho absurdo, um negócio absurdo, tá? Que você fica assim, meu, que mentalidade é essa? Que limbo mental que eu fui jogado agora, né? Então, isso acontece no livro com frequência, e você fica abismado com isso. Só que no filme não tem isso. Porque no filme não aparece esses torcedores, essa multidão que está torcendo por eles na marcha, tá? Ao contrário do livro, só vai aparecer esses torcedores no final do filme. E no livro, já no começo, já começa a aparecer um pouquinho, um pouco mais, e tem várias pessoas torcendo ali, entendeu? Então, essa questão aí do espetáculo da morte tem no livro, mas não tem no filme, tá bom? Agora, um outro problema que para mim a questão de não ter 100 participantes no filme trouxe foi qual problema? Eles meio que tiraram alguns personagens que faziam muita falta, que no livro eles tinham alguma participação no enredo do livro, tá bom? Tinham bastante participação no enredo do livro, e isso fez uma falta. E devido eles tirarem essa quantidade de personagens, eles pegaram algumas características e acrescentaram nos personagens que estão presentes. E na minha concepção, na minha observação, na minha percepção, eu percebi um pouco, assim, eu tive o sentimento que o personagem chamado Stebbins,
ele mudou um pouco do livro para o filme, tá? Ele ficou um pouco diferente a personalidade dele, tá bom? Ele tem também muito mais participação no livro do que no filme. Então, inclusive, o final dele no livro é diferente do final dele no filme. Então, essa mudança, para mim, não me agradou, tá bom? E esses outros personagens que não estão presentes, que no livro estavam, fizeram muita diferença e fizeram muita falta. Inclusive, o grupinho que no livro ali, eles fazem amizade e é de 10 personagens, de 8 a 10 personagens, no filme são apenas ali um núcleo de 4 a 5 personagens, tá? Então faz diferença, diminuiu esse grupinho deles também, para mim fez muita diferença. E este foi um dos outros problemas que teve, um dos problemas que essa diferença de 100 participantes para 50 participantes trouxe ao filme, tá? Então eu acho que fez muita falta. Mas agora, uma coisa que no filme nós não podemos negar que aconteceu, que tem bastante, é a questão da dramaticidade do filme, tá? Eu achei o filme muito mais dramático do que o livro. Eu achei mesmo, tá? Nesta questão é ponto para o filme. Eu vi umas cenas assim que eram dramáticas e me chocavam, tá? Inclusive mais perturbador. Tem horas que o filme é muito perturbador porque você tem a imagem daquelas coisas absurdas acontecendo. Enquanto que no livro você não tem essa imagem, então você tem que ficar imaginando. Então eu achei que no filme foi bem feito e chamou muito a atenção essa dramaticidade e essas cenas absurdas, tá? Essas cenas pesadas que tem no filme. Então, por exemplo, tem uma cena de drama no livro ali, no filme, para não me perder aqui, estou quase me perdendo no raciocínio, mas tem uma cena no filme que é a cena do personagem chamado Ray Garrett, ele encontra a mãe dele, tá? Ele encontra a mãe dele ali durante a prova e ele dá um abraço nela e tem que continuar a caminhada, ele não sabe se vai sobreviver ou se vai morrer. E esta cena tem uma carga dramática pesadíssima, é muito pesado esse drama, tá? Eu achei assim bem dramático esta parte do filme, tá bom? E também tem a questão dos personagens, daquele núcleo que fez amizade ali, e conforme um ou outro deles ali vai morrendo, o filme vai ficando triste, o filme vai ficando pesado, e você vai ficando assim, vai ficando triste junto com o filme, tá? Literalmente, assim, eu me apeguei a algum personagem, eu assisti o filme e eu achei um pouco pesado e bem triste mesmo. Então, a carga dramática do filme é bem maior que do livro, tá bom? Mas agora, finalizando essa comparação, tá? O final do livro e o final do filme são diferentes, tá bom? Infelizmente são bem diferentes. Para mim aqui, o filme não fechou com a cereja no topo do sangue, tá? Para mim faltou. Eu acho que o final não podia ser diferente. Ah, eu gostei do final do livro? Não gostei, mas eu acho que o final do filme para mim foi ainda pior. Não gostei, não concordei, para mim estragou ali no topo, tá? Então faltou nesse final, tá? A verdade é a seguinte, se for para dar uma nota para o livro de 1 a 10 aqui, do Stephen King aqui, a longa marcha, eu daria um 9, um 9,5 facilmente. Foi o meu top 1 da leitura do ano passado. Agora, para o filme, a nota que eu daria de 1 a 10 seria um 6,5, tá? Então o filme perdeu ali em bastante pontos ali para o livro. Tem coisas melhores no filme do que no livro? Tem, mas tem muito mais coisas melhores no livro do que no filme, tá? Minto, ó, me enrolei aqui no que eu falei. Tem coisas melhores no filme do que no livro? Tem sim, mas tem muito mais coisas assim no livro que são melhores do que no filme. Então, o livro ganha uma larga vantagem nessa questão. Prefiro muito mais o livro, tá bom? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Vocês já leram este livro aqui? Já assistiram o filme? Deixa para mim nos comentários, deixa a sua opinião. Qual dos dois é melhor, tá bom? O seu comentário faz muita diferença para o canal e eu agradeço muito o seu comentário, tá? Agora, deixa eu atualizar para vocês as minhas leituras, que eu nem coloquei aqui, mas elas estão bem separadinhas aqui, tá? Então, eu terminei de ler o livro O Cortiço, do Aloísio Azevedo, tá? Eu terminei de ler esse livro aqui, futuramente tem vídeo aí no canal. E eu continuo lendo o livro Os Borgias, do Mário Puzo, tá? O livro aqui tá bem interessante, agora que eu terminei o outro livro, eu estou num ritmo melhor e estou gostando muito desse livro aqui, tá bom? Estamos falando aí talvez aí de um livro que vai pertencer ao top 10 no ano de 2026, tá? Um livro bem interessante, tá? Agora, deixa eu pedir aqui alguns favores para vocês, coisas bem simples, tá?
deixem o like, se inscrevam no canal, a inscrição de vocês é o mais importante de todos, tá? E deixem o seu comentário, tá bom? O seu comentário faz muita diferença, meu amigo, tá? Mas, Roberjan, eu tenho preguiça de comentar porque os meus dedos doem. Tá, vou dizer para você, meu amigo, eu também tenho preguiça e também sou preguiçoso, não vou mentir para você, tá? Mas ajude o canal, se você estiver com muita preguiça, escreva aí a longa marcha nos comentários, que você já vai estar ajudando o canal, tá bom? O simples fato de você escrever a longa marcha ajuda muito o canal, tá? Então, também naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Temos aí um outro vídeo falando inclusive sobre este livro aqui, A Longa Marcha. Eu só falo sobre o livro lá e falo mais coisas além deste vídeo, tá bom? Então assista lá ou assista qualquer outro vídeo do canal, tá bom? Você assistir um outro vídeo do canal é uma boa forma, é uma excelente forma de você agradecer por este vídeo aqui, tá bom? E eu fico muito grato, tá? Vamos lá fazer aqui o nosso amigo Roberjan Cardoso chegar a um vídeo com 1000 visualizações, que até hoje isso não aconteceu, e eu aguardo isso com muita ansiedade, um vídeo com 1000 visualizações, tá bom? Então, se você já viu todos os vídeos do canal, então reveja algum outro vídeo, só para nós termos mais visualizações, fazer esse canal crescer e este vídeo e esta conversa e divulgação sobre o livro chegar a muito mais pessoas, tá bom? Então, por este vídeo era isso, tá? Eu agradeço você do fundo do meu coração, você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!